Fala pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro programa Analytics desse ano de 2022. Primeiramente, um ótimo ano para todos nós. Nós já começamos na segunda terça-feira aqui mostrando que 2022 promete, né, pessoal? Muita volatilidade, muitas oscilações, algumas ações só nesses 2 dias já caem mais de 10%, tá? Só lembrando, pessoal, que hoje a gente vai fazer um programa muito especial. Hoje eu convidei aqui 2 dos nossos consultores de investimentos certificados, né, que trabalham junto aqui com o time da Sara Invest na parte de consultoria de investimentos. E a gente vai falar sobre alocação de investimentos, oportunidades para esse ano de 2022. E a gente começa oficialmente comigo e com o Bo Williams na semana que vem, tá bom? Na próxima terça-feira. Mas hoje a gente vai aproveitar, inclusive, tirar todas as dúvidas de quem está aqui no chat, tá? Então, quem tiver dúvida, manda para cá. A gente vai falar sobre ações internacionais, renda fixa, tirar todas as dúvidas sobre alocação, um bate-papo mesmo, tanto com os consultores e como quem está aqui no chat, tá bom, pessoal? Então, seja muito bem-vindo ao nosso encontro muito especial aqui no Analytics. De novo, é um bate-papo, a gente, inclusive, já vou fazer um spoiler, né? O time de consultoria preparou uma apresentação, algumas informações importantes para a gente acompanhar e a gente vai mostrar daqui a pouquinho essas informações, tá? Então, vamos ver se a gente já tem aqui o David e o Lucas para a gente bater um papo. Muito boa noite, David, muito boa noite, Lucas, tudo certo? Fala, Marco, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Mandem aí suas dúvidas sobre renda fixa, fundos de investimentos. Estamos aqui para auxiliá-los na tomada de decisão, buscar as melhores oportunidades de investimentos. É isso aí. Boa noite, Marco. Boa noite, David. Boa noite, pessoal. Sou o Lucas aqui, consultor de investimento na Sara Invest, como o Marco mencionou. É um prazer estar aqui. E mandem suas dúvidas, né? Eu, o David e o Marco vamos responder suas perguntas hoje sobre renda fixa, ações internacionais, bolsa de valores, então fiquem à vontade. Com certeza. Pessoal, muito boa noite. Eu estou aqui com o Gilene, todo mundo que está aqui no chat. Mandem suas dúvidas, tá? De novo, é um bate-papo aberto para a gente falar sobre a alocação desse ano. De novo, a gente vai falar um pouco menos de macro, né? Talvez, com certeza, também a gente vai ter que associar o macro, né? Porque não tem como falar de renda fixa não, né, isoladamente, então a gente vai ter que falar de macro. E eu já vou começar aqui, pessoal, de novo, mandem suas perguntas aqui pelo chat, que eu estou aqui no YouTube, particularmente, mas podem mandar suas dúvidas, que a gente vai lendo aqui e vai interagindo, tá bom? Mas primeiro, acho que eu começar aqui com um cenário macro, né, David, para já passar a bola para você. A primeira coisa que acho que a gente até estava vendo ali, principalmente depois do mês de setembro para outubro, a gente teve, acho que lógico que a bolsa, o Ibovespa já vinha caindo, né, no ano de 2021, julho, agosto, setembro, mas parece que teve realmente uma mudança muito drástica, principalmente nas expectativas para a inflação e principalmente para os juros, né, para a Selic. Ela sai de uma projeção ali do Boletim Focus, do mercado, da curva de juros, precificando um patamar de 7%, 8% fechamento em 2021, que acabou não acontecendo, né? Mas o mercado precificando uma Selic próxima até mesmo de 11,5%, né? Que a gente ainda deve ver no começo desse ano, né? E aí eu queria traduzir todo esse cenário que a gente teve, falar aqui um pouco menos de politicagem, um pouco menos de macro, mas principalmente de o impacto nas curvas de juros, e isso como mudou também completamente os investidores de renda fixa, né? Talvez você tenha recebido muita demanda, né? Assim, eu vou ser bem crítico aqui, bem radical, né? Mas parece que os alocadores de renda fixa, né, teve um período ali que ficaram um pouco ali de escanteio, né? Falando, pô, realmente ninguém liga mais pra gente. Agora parece que voltou mesmo essa demanda. A gente viu muito saque de fundos, né? A própria Ambima mostrou isso ali em outubro, novembro, dezembro, todo mundo reduzindo suas posições, principalmente em renda variável, em FIAs, e voltando para renda fixa, não só para título público, crédito privado, mas fundos de investimento, né, de renda fixa. E, enfim, eu queria que acho que o primeiro ponto é esse, para a gente falar sobre a alocação de 2022, que acho que já começou no final de 2021, né, David? Perfeito, Marco. Você trouxe muito bem o cenário, né? Quando a gente pega meados de 2021, muitas conversas com investidores, algumas lives, e assim, a demanda por renda fixa era mínima, né? Eu venho repetindo isso até nesses encontros que nós estamos fazendo agora, tanto no final de 2021 como início agora de 2022, mas em meados do ano passado praticamente ninguém queria falar sobre renda fixa quando a nossa taxa básica de juros estava 2%, né? E aí, com a expectativa, né, com o aumento da inflação,
principalmente também impactado aí com a Covid, né, que acabou deixando a produção, né? A produção acabou ficando com falta de produtos devido à parada de muitas empresas e isso acaba impactando diretamente na inflação. E a gente vê o Banco Central não só do Brasil, mas também de outros países, né, do mundo todo praticamente fazendo aí uma política monetária de aumento da taxa de juros para conter a inflação. No Brasil a gente vê com uma velocidade até maior, né? Então hoje a gente tem aí uma taxa básica de juros em 9,25%. E a inflação 2021, a expectativa é de fechar em 10%, né? 10,03, 2 dígitos. E a expectativa para 2022, já trazendo já esse cenário, a gente vê na próxima reunião expectativa de mercado de aumento de 1,5 pontos percentuais, então saindo de 9,25 para 10,75. E a expectativa para o final do ano, a gente vai falar de 11,5, pelo menos até agora, né? De acordo com o Boletim Focus. O interessante, Marco, é a gente mencionar que no ano passado, 2021, a gente com uma inflação de 10%, difícil encontrar alguma classe de ativo que tenha batido a inflação, né? A gente viu o Bovespa, que é o principal indicador da nossa Bolsa Exatamente. de Valores, operando negativo. A gente viu o IFIX, que é o indicador dos fundos imobiliários, Negativo também no também. negativo, por mais que teve uma baita recuperação, né, no mês de dezembro. Até a gente brinca que o rally que não aconteceu no Ibovespa acabou acontecendo nos fundos imobiliários, que tiveram uma alta considerável no mês de dezembro. Em dezembro, né? Dezembro foi muito forte para o fundo imobiliário, né? Foi muito bem. E quando a gente vê já para este ano de 2022, a expectativa de mercado com relação à inflação é um controle da inflação próximo ali à meta do governo, né? É 5,03, 5,01, uma diferença ali mínima, acima um pouco daquela que é estipulada pelo governo em termos de controle inflacionário. Então a gente já está falando aí de um ganho real. Claro, gente, isso é expectativa, pode mudar até o final do ano e com certeza haverá mudanças, né? Mas a gente está falando aí de um ganho real de pelo menos 6%, né? Então acaba trazendo muitos investidores para a renda fixa. Isso começou aí em outubro, como você mesmo mencionou, do ano passado, onde a gente vê saídas de fundos de investimento, saída também da renda variável, buscando essa alocação na renda fixa. O que eu sempre gosto de mencionar é que assim, renda fixa sempre tem que fazer parte do seu portfólio. Por mais que você tenha um perfil arrojado como investidor, você precisa ter um percentual na renda fixa para até mesmo aproveitar oportunidades, como agora a gente encontra na renda variável, porque muitos ativos estão descontados. A gente vê as empresas entregando excelentes resultados, porém as ações não vêm refletindo, né, o valor justo, ainda não convergiram. Então a gente vê essa possibilidade, essa oportunidade na renda variável, mas se a pessoa já estava alocada 100%, um percentual acima do seu nível de risco no ano passado, agora ela não tem caixa para aproveitar essa oportunidade, né? Então a renda fixa agora é um excelente investimento, excelentes taxas, porém a gente sempre preza muito por uma carteira diversificada. Como o Lucas está aqui, vai falar sobre cenário internacional, renda variável, que a gente gosta bastante, principalmente small caps, você vê ativos muito descontados, mas a renda fixa, tanto títulos públicos, que eu já vou trazer um pouco mais com ênfase, né? Mas também crédito privado, ou até mesmo emissão bancária, vem entregando excelentes taxas para aquele investidor mais conservador que quer garantir a sua rentabilidade até a data de vencimento. Uhum. Muito bom. Até depois eu vou fazer uma pergunta em relação à renda fixa, né? Porque a gente viu ali um pouco de estresse, principalmente no pré, chegou a precificar, acho que uma taxa superiores a 12%, não falha a memória, né? No finalzinho do ano passado. Depois acabou cedendo. E a pergunta é, quem pegou, não pega mais, ou a gente ainda pode ter o estresse voltando o pré ali para 12%? Como é que você vê esse ano? Porque a princípio a gente fechou o ano, o Ibovespa, falando de renda variável, com forte queda. Eu particularmente não esperava abrir o ano com 2 dias já de queda, né, voltando para os 103 mil pontos. Né? Mas olhando um pouquinho para a renda fixa, como é que você vê principalmente o pré ali? Você acha que já fechou ou pode voltar a estressar ali no meio do ano? Quando a gente fala da renda fixa e dos 3 principais ativos, né, então a gente vai falar de um pós-fixado indexado ao CDI. Quando a gente vai falar de um título indexado à inflação, um MTNB, um título público, por exemplo. O pré-fixado ele acaba sendo o mais arrojado, né, em termos de investimento. E por que isso? Por causa da oscilação da taxa básica de juros, que acaba fazendo
de acordo com a marcação a mercado, que é a precificação diária do título, ele pode tanto ter uma valorização ou uma desvalorização no curto prazo, tá? Quando a gente fala do título pré, a gente está falando de garantir uma rentabilidade na data, até a data do vencimento. Porém, no resgate antecipado, vai depender de circunstâncias de mercado. E como a gente analisa, né? Como você bem trouxe, chegou a pagar ali mais de 12%, deu uma arrefecida, né? Então o percentual hoje em dia é menor. Eu até vou trazer alguns exemplos que eu peguei hoje no próprio site do Tesouro direto. E a expectativa, assim, é difícil a gente cravar uma taxa, né, Marco? Da mesma forma como renda variável, a gente até analisando alguns estudos, algumas casas trazendo Ibovespa para 130 mil pontos no final de 2022, outras casas trazendo a 115 mil pontos. Então, assim, são expectativas. Hoje o Boletim Focus é de 11,5 pontos percentuais para o final de 2022, a nossa taxa básica de juros, mas tudo vai depender muito da questão econômica, né? E isso também impacta, assim, diretamente na questão da eleição que teremos aí neste ano, que dependendo muito da política monetária, do governo, enfim, que os candidatos, né, apresentando ali suas equipes em termos econômicos, isso tudo vai impactar e pode estressar ou não o mercado. A gente analisa que, principalmente, se a inflação tiver um controle, se vierem dados melhores do que aquilo que é esperado, pelo menos a expectativa agora do curto prazo, deve ter uma arrefecida na taxa básica de juros, diminuindo, e aí sim a gente vê até uma valorização do título no resgate antecipado. Mas claro, isso é expectativa, depende de vários outros fatores. Da mesma forma que se os dados forem apresentando uma piora, a gente vê principalmente com a Omicron, vários países fechando agora no final do ano, começo de 2022. A gente viu os Estados Unidos batendo 1 milhão de infectados. Então tudo isso pode trazer ainda mais volatilidade, tanto para a renda variável como para a renda fixa, como até a Marília Fontes, né, menciona, a renda fixa ela não é fixa, ela é fixa até a data de vencimento. Mas quando a gente fala até a data do vencimento, ela oscila bastante, tanto em taxas como também no preço dos títulos. Muito bom, até o pessoal aqui comentando no chat, né? O David e o Lucas aqui, eles são do time da Sarinvest, mas eles são do time de consultoria, então inclusive, né, que a gente conhece pouco eles porque eles estão lá atendendo os clientes, né, na ponta de consultoria, tá? Então eles não são analistas, mas estão entendendo também como é que está esse movimento. Até o pessoal falando assim, o Helder falando, pô, o que está acontecendo com o Brasil? O Helder fala assim, é um movimento de que está tendo a migração de risco, né, para a renda fixa. E aí eu queria também já chamar o Lucas para ver, não só para a renda fixa, mas como é que está esse movimento, vocês que estão lá com clientes, em relação à migração para investimentos internacionais, né? Porque é algo também que todo mundo deve fazer, mas a gente lembra de fazer quando bate o dólar a 5,70, a gente lembra de fazer quando a bolsa americana está no all-time high, quando bate recordes, quando a Apple bate 3 trilhões de dólares, a gente lembra, caramba, eu preciso fazer meu investimento internacional. Mas como é que está sendo essa demanda? Porque a gente sabe que existe essa, de certa forma, pode ser até considerado um pouco atrasado, mas continua acontecendo essa migração da renda variável para a renda fixa aqui no Brasil. Mas como é que você vê e tem essa demanda, os clientes demandado a talvez reduzir posição em Brasil para alocar também internacionalmente, né? Então, Marco, como você falou também certíssimo, a exposição internacional você sempre tem que ter na sua carteira. Lógico, varia ali conforme o seu perfil, né, o seu objetivo de investidor. Alguns uma posição maior, outros uma posição menor. Mas você sempre tem que ter uma posição no exterior na sua carteira. Por alguns motivos, né? Primeiro, você protege o seu portfólio, né, a sua carteira, contra a variação cambial. Por exemplo, o dólar agora está 5,70. Tiveram muitos investidores que naquela queda do dólar a 5,10, 4,90, ficaram esperando um dólar cair mais e o dólar acabou voltando, né, ali para casa dos 5,60, 5,70. Então você, fazendo esse investimento lá fora, você já está protegendo a sua carteira, né, fazendo o que a gente chama de hedge, né, aquela proteção, contra essa variação cambial. Além disso, você também está aproveitando o mercado internacional, que é um mercado muito maior do que o mercado brasileiro. Você consegue investir nas grandes empresas, até como você citou, Marco, a Apple, né, recentemente chegou a 3 trilhões de valor de mercado, né, a primeira empresa da história. Ultimamente, nós temos visto muitos clientes pedindo mais alocação no investimento, né, no exterior. Por quê? Primeiro, eles estão vendo a nossa bolsa um pouco mais desafiadora no curto prazo, né, como foi no ano passado,
Lógico, os resultados das empresas, como o David citou também, estão vindo muito bons. No curto prazo, né, o valor das empresas, né, o preço não está no valor justo, então está um cenário um pouco mais desafiador. Lá fora, o último ano foi muito bem para o S&P, né, o S&P fechou acima de 25% de valorização. Então, muitos clientes estão vendo também o potencial de você ter esse investimento lá fora e a demanda está cada vez aumentando, né, para fazer esse investimento. Uhum. Como eu falei, pessoal, lógico, varia do perfil para perfil, mas você sempre tem que ter um percentual, né, investido lá fora. Sim. O que pode até acontecer, né, Lucas, talvez depois você que está na ponta do cliente pode explicar melhor também, mas o que pode acontecer é que não necessariamente o cliente esteja zerando sua posição em renda variável. Ele pode até continuar com sua alocação 20%, 30% em renda variável como um todo. Mas de repente ele está diminuindo 30% de renda variável que ele tinha no Brasil, agora ele tem 15% de renda variável no Brasil e 15% de renda variável nos Estados Unidos, né? Ou seja, mantendo sua alocação de risco, nessa portfólio de risco, mas agora começando a equilibrar talvez a geografia, a moeda também, né? Olhando como você falou, você tem 20, sem falar de câmbio, né? Sem falar de moeda, mas 25% de valorização S&P 500 e a queda aqui, lembrando que em 2021 a gente já tinha, 2020 a gente já tinha tido um desempenho bastante aquém do S&P 500, enfim, já tem muito tempo que a gente está apanhando do S&P 500, descontando, sem considerar o câmbio, né? Então, acho que o investidor vai procurando manter sua posição em renda variável, talvez, mas começar a olhar para uma Apple que gerou $1 trilhão em valor de mercado em poucos meses, né? Foi cerca de 15, 16 meses que a companhia somou $1 trilhão a mais, né? Que já era um valuation considerado caro. Então, acho que essa é a leitura. Mas, o David, eu sei que vocês prepararam algumas apresentações aí para a gente acompanhar melhor também um pouco do que vocês têm acompanhado, enfim, sugerido individualmente para os clientes, principalmente acho que na parte de renda fixa, né? Ali no dia a dia mesmo, né? Porque tem várias opções de títulos, vários vencimentos, tem crédito privado. Eu acho, minha opinião, que nesse ano a gente vai ter muito empresa utilizando o mercado de capitais para se financiar, mas talvez via dívida, né? As famosas debêntures de infraestrutura. Então, fiquem muito atentos às suas corretoras, suas plataformas, porque vai ter muito lançamento, muita oferta acontecendo, não só título público, né? Que acho que todo mundo tem que ter, mas também de operações de crédito, né? Principalmente acontecendo, porque o crédito está alto, né? Você acaba utilizando aí o mercado de capitais como alternativa, né? De alocação e de próprio financiamento das companhias. Eu acho que vem muita oferta, né? Até a gente viu no finalzinho do ano passado, você mesmo me recomendou algumas aí na física, né? Crada, Braskem, excepcional, né? Taxa excelente. Bom, me lembra algumas aí, outras aí que a gente deve acompanhar também, né? Sim, a gente vê a crescente, né, do emissão de crédito privado, emissão de dívidas, aí, como você mencionou, as debêntures, que são taxas mais atrativas. É sempre importante mencionar que quando a gente fala da renda fixa, a gente vai trazer os títulos públicos, Tesouro Direto, e aí por ter uma liquidez diária e essa recompra garantida pelo Tesouro Nacional, eles pagam, pelo menos nesse cenário atual, com essa taxa de juros, excelentes taxas, porém a gente consegue encontrar taxas mais atrativas uma emissão bancária. E desde por que a emissão bancária está com uma taxa mais atrativa do que o Tesouro Direto? Porque quando a gente fala de resgate antecipado, quando a gente está falando de você negociar esse título no mercado secundário, quando a gente fala de um título emitido por uma instituição financeira, ele não tem uma liquidez tão grande como o título público, por ter a liquidez diária. O título público é a garantia do Tesouro Nacional na recompra desses títulos. E quando a gente fala de um crédito privado, a liquidez é menor ainda. Então, assim, quando a gente vai trazer em termos de taxa de juros, né, remuneração desse investimento, o título público vai ter uma taxa, a gente vai falar que a emissão bancária, uma taxa até um pouco melhor, e o crédito privado melhor ainda. Além do resgate, né, além da liquidez, a gente também menciona muito a questão dos riscos. Então é sempre importante analisar qual que é o rate, né, das empresas que estão investindo nesses títulos, porque eu vejo muitos investidores, David, olha essa instituição que está emitindo um CDB a uma taxa de 16%, 17%, sendo que o mercado está emitindo a 12%, 13%. Então, por que essa diferença? Tem o lado ao risco daquela instituição, muitas instituições também que não vêm bem, né, em busca de captar recursos, acaba pagando uma taxa maior.
Mas só que aí a gente precisa tomar muito cuidado. As pessoas vão mencionar também, mas desde um CDB vai ter um fundo garantidor de crédito, né? É um seguro que tem ali para títulos emitidos por instituições financeiras. Porém, é todo um prazo para você resgatar aquele valor através do FGC, tem limite de valor, é uma burocracia. E se a gente for analisar até mesmo o percentual que hoje o FGC cobre, né? Você pode falar quanto que ele tem disponível de acordo com os títulos emitidos por instituições financeiras. É um percentual baixo, tá? Se a gente falar de uma instituição de médio e grande porte vir a ter problemas financeiros, o FGC acaba não conseguindo cobrir, né, esses valores. Então sempre é importante analisar também a questão ali do risco atrelado àquele investimento, mesmo na renda fixa. Eu sempre brinco, se for para correr risco, vamos buscar risco na renda variável, porque o ativo, enfim, tem um potencial de ganho maior. Renda fixa é para a gente buscar uma maior tranquilidade, por mais que tenha também muita volatilidade, né? A gente vê a nossa renda fixa tendo uma volatilidade até maior do que bolsas mundo afora, tá? Sim, sim. Se o pessoal puder colocar, Marco, então, o material que eu trouxe... Deixa eu só chamar aqui, responder algumas perguntas também, e o pessoal da produção também vai ajeitar um pouquinho o seu microfone aí, parece que está dando um chiadinho, e depois a gente volta aqui para responder. Mas como o Helder falou, parece que tem CDB pagando 11,55%. Tem mesmo, pessoal. Tem que só tomar cuidado, um alerta que eu deixo aqui, e acho que é isso que é importante, a gente ter uma opinião independente aqui na BBC News, na Sara Invest, tá? Tomar muito cuidado com o marketing que a gente vê por aí, né? A gente vê alguns lugares assim, venha investir aqui no CDB de 1% ao mês, né? Existe CDB, não é mentira, ele existe. Só que tem as letras miúdas lá, é só para cliente novo, é só até R$5.000, que, né, praticamente muito baixo. Então toma muito cuidado, às vezes é um prazo muito específico, muito curto, enfim. Então muito cuidado com o marketing, tá? De novo, a gente não quer aqui arrumar inimizade com ninguém, mas a gente, por sermos independentes, a gente consegue ter essa total transparência e procurar sempre os melhores retornos, as melhores recomendações para todos, né? Então, realmente tem oportunidades em renda fixa, títulos bancários, título público, né? Crédito privado, muita oportunidade tem sim nesse ano de 2022. Depois a gente vai falar aqui com o Lucas, renda variável, quem quiser perguntar sobre ações, tá? Lembrando aqui que a gente, na semana que vem, a gente já volta a fazer análise técnica junto aqui com o Mr. Bo Williams, tá? Mas o David preparou uma apresentação e a gente consegue agora voltar para a apresentação, pessoal. Manda a pergunta aqui, o Helder falou, filme de 2022 de volta para a renda fixa, parte 2. É isso aí, Helder. Eu acabei de colocar no Twitter falando que 2021 não terminou ainda, né? Parece que ainda continuamos no movimento de aversão a risco, Brasil principalmente. E muita volatilidade por aqui. Mas vamos voltar aqui à apresentação, David, e a gente pode seguir, que acho que ilustra melhor para a gente ver os números aí e algumas observações aqui dos consultores. Perfeito, Marco. Então, eu trouxe alguns títulos do Tesouro Direto, né? Eu trouxe um exemplo de cada. Lembrando que essas informações são todas disponíveis no site do Tesouro Direto, tá, pessoal? Todos os gráficos eu também peguei de lá, ok? Então, pode passar o primeiro, por gentileza. Aqui eu trouxe o Tesouro Prefixado 2024. Então, hoje a gente vê uma rentabilidade desse título em 11,30% ao ano. Investimento a partir de R$30. Então, a gente vê a facilidade, né, através do Tesouro Direto, de buscar alternativas à poupança. Quando a gente vai analisar o maior volume, né, financeiro de investimento no Brasil, ainda é a poupança, que acaba, enfim, perdendo 2021 muito para a inflação. E se a gente for analisar, existem outras alternativas com um percentual mais atrativo e com valores também acessíveis, tá? Então a gente está falando aqui de um Tesouro Prefixado 2024 a uma taxa de 11,30% ao ano, investimento ali a partir de R$30. E o engraçado, Marco, que analisando esse gráfico, eu trouxe ali, ó, esse gráfico ele representa a variação da taxa de juros do título pré. Então, dia 1º do 11, ele tinha uma taxa de 12,61%. Então, ele
remunerou, né, mais aí de 12% ainda em 2021, e depois a gente veria uma diminuição, uma queda na taxa de juros, de acordo, claro, com a expectativa de mercado, de acordo com o cenário econômico impactando diretamente nos títulos, tá? Então, em 1º de novembro ele chegou a remunerar 12,61, hoje ele está remunerando aí 11,30. E se a gente analisar, ali em fevereiro de 2021, ele estava remunerando entre 6% e 7%, tá? Por volta de 6,5%. Então a gente vê que com o Banco Central, através do Copom, aumentando a taxa básica de juros, o título pré também teve um aumento aí na sua taxa em termos de rentabilidade para os investidores. No próximo gráfico, eu trago, ao invés de comparar a evolução da taxa, eu já vejo a precificação do título. Isso. Então, o Tesouro Prefixado também, 2024, então é o mesmo exemplo. Mas olha como oscila o valor do título de acordo com a marcação ao mercado. Então, quando a gente contrata um título prefixado, a gente está garantindo aquela rentabilidade até a data de vencimento. Se a gente for fazer o resgate antecipado, vai depender de circunstâncias de mercado, e esse título ele pode ter sido valorizado ou desvalorizado. Então, quando a gente fala de um aumento da taxa básica de juros, acaba o quê? Diminuindo o valor do título. E o inverso também ocorre. Quando a taxa básica de juros ela cai, o valor do título ele sobe, tá? Então, ali no dia 1º de novembro também, esse título chegou a ser negociado a R$ 730. E hoje a gente vê esse título já a 767. Então, dia 1º de novembro, como a taxa, o título pré estava em 12,60, o título estava com um valor menor. Agora, como a taxa de juros acabou diminuindo, quando a gente analisa de 1º de novembro até esse momento, então a gente vê o quê? O valor do título valorizando, tá? E ó, se a gente for analisar começo de fevereiro, onde a taxa estava ali por volta de 6,5 pontos percentuais, a gente vai analisar que o valor do título acabou desvalorizando, né? E aí, depois de 1º de novembro, ele teve uma leve alta. Então, olha a volatilidade, a oscilação do preço do título antes da data de vencimento. Lembrando sempre, se você contrata esse título e leva até o vencimento, você consegue garantir a rentabilidade contratada, tá? Então, esse daqui já é um grande exemplo. No próximo slide, a gente vai analisar o título que é mais conservador quando a gente fala de investimento em renda fixa, que é um Tesouro Selic, um fundo DI, porque ele vai estar atrelado à variação da nossa taxa básica de juros. Então, a taxa a mais, quando a gente fala até mesmo no Tesouro Selic, que ele tem Tesouro Selic mais 0,10%. Essa taxa é um spread que tem, então um ganho além da taxa Selic, dessa variação, mas para essa taxa ser menor, ser bem reduzida, então se a gente analisa o gráfico em termos de valorização do ativo, sempre positivo. Então essa daqui é uma excelente alternativa para quem quer sair da poupança e buscar um investimento que tem uma remuneração melhor. Ou até mesmo quem quer deixar um valor investido pensando em reserva de oportunidade ou até mesmo uma reserva de emergência. O que eu gosto de frisar é que o Tesouro Selic e todos os títulos do Tesouro, né, eles têm aí uma taxa de custódia, que é da B3, que é de 0,20% ao ano. Até R$10 mil quem investe no Tesouro Selic, ele é isento dessa taxa de custódia. E aí, acima de 10 mil DI, qual seria uma boa alternativa? Um fundo DI que não tem cobrança de taxa de administração. E hoje a gente já vê na indústria alguns títulos disponíveis, tá? Então, esse título, lá em fevereiro, ele estava a 10.576, lembrando que esse seria o título cheio, né? Você pode investir nele a partir de R$112, e hoje a gente já vê esse título em 11.212. Então esse título ele acaba valorizando com o aumento da taxa básica de juros, ele vai seguir essa oscilação da nossa taxa básica de juros, tá? O último exemplo que eu trouxe com relação aos títulos públicos já é o título indexado à inflação, ao IPCA. Então a gente vê que hoje nós temos um título que ele vai pagar a variação da inflação, né, do IPCA, mais uma taxa ali por volta de 5,15%. A partir de R$60 praticamente você pode investir nesse título, e o valor, se você fosse comprar um título cheio, né, vamos colocar assim, quase ali R$3 mil. A taxa, olha como ela veio também subindo com o passar dos meses do ano de 2021.
Então, quando a gente analisa ali janeiro de 2021, a taxa por volta de IPCA mais 2,5%, que era a nossa taxa básica de juros praticamente, e aí com o aumento da nossa taxa básica de juros, vem subindo a remuneração desse título. Ela chegou a remunerar inflação mais 5,55% e hoje deu uma diminuída, né? Aí pagando IPCA mais 5, próximo ali a 5,15% ao ano. Esse título é um título que já garante uma rentabilidade real. O que seria uma rentabilidade real, desde um juros real? Você não vai perder para a inflação, lógico, levando esse título até a data de vencimento, tá? Porque no resgate antecipado também tem a marcação ao mercado e você pode ter um deságio aí de acordo com o valor que você investiu. Então, se eu contrato esse título leva até a data de vencimento, por exemplo, esse título ele vence em 2026. Eu vou garantir a inflação deste período mais a taxa de juros, que é aquela taxa pré-definida no momento da contratação. Então, eu estou tendo um ganho real. E aí, até trazendo um paralelo, Marco, a gente vê alguns títulos emitidos pelo crédito privado, emitido por empresas. Então, a gente está falando de CRA, de CRI, a gente está falando de debêntures incentivadas, que são isentos, todos esses títulos, tá? Debênture incentivada, CRI, CRA, são isentos de imposto de renda. Hoje a gente vê títulos pagando inflação mais 5,5%, inflação mais 5%, inflação mais 6%. Então a gente está falando de um ganho real de 5%, 6%. É um título que está remunerando mais do que esse título do Tesouro, porque quando a gente fala do título do Tesouro, todos têm aí a taxação, né, do imposto de renda de acordo com o prazo que o investidor deixa o valor aplicado, tá? O último gráfico já é com relação à variação, né, a oscilação do valor do título. Então aqui, novamente, aqui é a marcação ao mercado. Investir em tal data, David. Investir no dia 4 de janeiro. Então o valor do título estava acima do valor de R$3.000. Se hoje você fosse fazer o resgate, o seu título estaria abaixo de R$3.000. Então, eu deixei o valor aplicado durante um ano. Eu vou receber a inflação mais essa taxa pré? Não, porque pela marcação ao mercado o título teve uma desvalorização comparado a um ano atrás. Então, uma diminuição, né, mínima, mas mesmo assim ele acabou tendo uma diminuição no valor. Então, praticamente, você vai ter um prejuízo saindo de forma antecipada. Você só terá sua taxa garantida até a data de vencimento. E, gente, essas informações estão todas disponíveis no site do Tesouro. Então, quando você quiser efetuar um investimento no título do Tesouro, você pode analisar os gráficos, pode analisar a oscilação do preço do ativo, você pode analisar até mesmo depois da compra. Será que é o melhor momento de eu sair? Se eu sair antecipado, eu vou ter um ganho ou vou acabar tendo um prejuízo nesse investimento? Então, todas as informações estão disponíveis no site Tesouro. Olha a oscilação que tem nos valores, de acordo com a data de investimento, oscilação de taxa. A nossa renda fixa, ela é muito volátil, né? Quando a gente fala comparado novamente até algumas bolsas mundo afora, mas nesse momento a gente encontra excelentes oportunidades, tanto com uma reserva de emergência, como para garantir uma taxa pré, e até mesmo se tiver diminuição da expectativa dos juros futuro, esse título pré vai ter um ganho, né? Aí que a gente fala um ganho até exponencial, um ganho maior do que aquela taxa contratada. A gente vê esse título indexado à inflação, que é excelente alternativa pensando em aposentadoria, claro, levando até a data de vencimento. Então a gente vê títulos públicos como excelente alternativa, mas a gente não pode esquecer de títulos emitidos por instituições financeiras, por crédito privado, que a gente também encontra excelentes alternativas dentro da renda fixa. Muito bom. Pessoal, mandem suas dúvidas, eu estou aqui no chat. Pessoal, qualquer dúvida manda para cá. Mas como o David falou, acho que esse ano vai ser, na minha visão, vai ser muito, muito bom também para a gente acompanhar não só títulos públicos, oportunidades em renda fixa que vão surgir, até para a gente também garantir, acho que depende muito do momento que você está vivendo, objetivos, né, aposentadoria, previdência, até mesmo reserva de emergência, vão ter ótimas oportunidades para quem está olhando também para a renda fixa, né? Acho que está contratado, como o David falou lá no começo da apresentação dele, novos aumentos da taxa Selic, né? Então o mercado já espera, vai acontecer. Não adianta ligar para o David
no dia do cupom, no dia D+1, na quinta-feira, né? O mercado já espera, já vai acontecer, já tem que começar essa alocação, como o Helder estava criticando aqui também. Lógico, eu acho que ainda tem um prêmio ainda, como o David falou, ou seja, tem oportunidade na renda fixa, mas parte disso, esse movimento também já aconteceu, né? Eu acho que se a gente for fazer esse movimento na renda fixa em julho ou mais próximo das eleições, talvez seja um pouquinho tarde para a gente começar a fazer esse movimento. Tem que olhar para as oportunidades também na renda fixa ao longo do tempo. E Lucas, como o que não tem oportunidade é na renda fixa americana, né? Como a gente olha para 2020 e fala, a bolsa americana já está cara, já subiu tudo. Depois olha para 2021, a bolsa está cara, novos recordes. Foi um dos melhores anos da história em termos de all-time highs, ou seja, quantidade de dias batendo recordes atrás de recordes em 2021. Acho que fazia muito tempo que a gente não tinha na história, desde 1929. Foram poucos anos com tantos recordes, né? Mas ao mesmo tempo, eu gosto de olhar um indicador que chama-se Earnings Yield. Não sei se você olha muito lá para os Estados Unidos, principalmente. Como as empresas são muito sólidas, tem uma política de dividendos muito previsível, né? Tem aquelas empresas que pagam dividendos por 20, 30, 50 anos, né? Até você acho que me ensinou esse termo, né? Chamamos aristocratas, né? Dos dividendos, né? Então tem esse termo americano de empresa que já pagou 20 anos de dividendos, 25 anos. E se a gente olhar o lucro dividido pelo preço, que é o inverso do preço sobre lucro, né, do famoso PI, o lucro sobre preço, as empresas ainda estão entregando uma projeção de 4, 4,5%, 5%, contra uma taxa de juros de longo prazo de 1,5%, talvez por aí, essa ordem de grandeza. Então, a gente tem esse prêmio ainda muito grande para a renda variável lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu acho que mesmo subindo a taxa de juros por lá, ainda continua um movimento muito bom, um cenário muito atrativo. Para você que acompanha mais de perto lá o mercado americano, né? Eu acho que ainda é um cenário 2022 muito bom para a renda variável. E já começamos aqui, acabei de ver aqui o S&P batendo novos recordes. Nasdaq não, né? Tecnologia ainda tem algumas incertezas, mas como é que você está vendo aí esse cenário de diversificação internacional, né, principalmente? Não, exatamente, Marco. Ano passado, até curiosamente, né, como você citou os recordes, o S&P e o Dow Jones, principalmente, que foram batendo recorde atrás de recorde durante o ano, chegou um período que a cada 3 ou 4 dias era um novo recorde. Era incrível, né? A quantidade de recordes diários que os índices estavam fazendo no ano passado. O Nasdaq foi um pouco antes, né? Ele pegou o fechamento ali de 2020 até um período de 2021. Ele foi fazendo recordes atrás de recordes. E o que acontece? Como você citou, muitas pessoas citam o S&P, o Dow Jones, tá caro. Poxa, subiu 20% em um ano, mais 20% em outro. Mas mesmo assim, as empresas continuam crescendo num ritmo muito forte. Vou citar um exemplo aqui, Google, que é uma empresa que a gente gosta, poxa, uma das maiores empresas do mundo. E muitas pessoas falam, poxa, mas Google, será que você consegue ter um potencial de upside? Você consegue ter uma rentabilidade boa? Citando, por exemplo, a Google, ano passado se valorizou cerca de 40%. Você imagina uma empresa desse tamanho. E tendo receitas que cresciam 40%, 50% no ano. Então, sim, as bolsas, né, os índices americanos, as empresas continuam entregando um potencial muito bom, principalmente comparado à renda fixa americana. Pessoal, aqui a renda fixa no Brasil, como o David citou, nós temos taxas que variam ali em torno de 9%, 10%, 11%, lógico, dependendo do estresse do mercado no momento. Nos Estados Unidos, normalmente essa taxa está em torno de 1%, 1,5%. É uma taxa muito mais baixa comparada ao Brasil. Então, por exemplo, você vê uma ação americana, como o Marco citou, uma aristocrata, né, que ela paga dividendos crescentes no mínimo há 25 anos. Ela paga dividendos em 1,5%, 2%. Aqui para a gente, no Brasil, a gente considera esse dividend yield baixo. Mas considerando os Estados Unidos, é um dividend yield muito bom. Citando, por exemplo, tem empresas nos Estados Unidos, Marco, que elas já estão há mais de 50 anos, no mínimo, né, 50 anos ou mais, sim. pagando dividendos de formas crescentes. E a ação também se valoriza, né, ao longo do tempo, porque até a gente tá vendo alguns posts, enfim, as pessoas falando assim, mas o meu yield hoje aqui na bolsa, no B3, né, de ações está subindo, né, ou seja, o dividendo parece que está maior, mas também as ações estão despencando, né, então
Lá é diferente, as ações, os dividendos crescem todos os anos por 20, 25 anos, mas também as ações têm se valorizado, né? Ô Marco, esse ganho de capital. Exatamente. E isso aconteceu muito nos fundos imobiliários. A gente viu os fundos imobiliários desde junho de 2021 caindo devido tanto a uma possível taxação, de acordo com a reforma tributária, dos seus dividendos para a pessoa física, como também depois com esse movimento de alta da taxa básica de juros que impacta diretamente nos fundos imobiliários. E aí há alguns fundos aumentando o seu dividend yield, né? Mas só que não era um aumento com crescimento, com uma valorização da cota, e sim a cota derretendo, caindo 20%, 25%, 30%, e aí o dividend yield subindo. Enfim, mas não era a conta correta a se fazer naquele momento. Exato. Mas, ô, Lucas, você também preparou uma apresentação aí para a gente olhar um pouquinho também de dados mais desenhados, né, em gráficos do mercado internacional. Principalmente, né, eu estou fazendo spoiler aqui, né, não vi a sua apresentação. Sim, preparei. Só esperar aqui o pessoal colocar aqui, a gente já começa. Bom, pessoal, coloquei aqui o primeiro gráfico, né, que a gente foi colocado aqui. É sobre os pedidos iniciais, né, de desemprego, né, seguro-desemprego nos Estados Unidos. Por quê? Esse gráfico está aqui como primeiro. Essa semana, pessoal, nós temos 3 indicadores muito importantes nos Estados Unidos, né, já para começar bem o ano. Amanhã nós temos a ata do FONC, né, ou seja, vamos seguindo ver como que o Fed, né, vai estar trabalhando. No ano passado, né, o Fed teve um discurso que a gente considera um pouco mais hawkish, né, um pouco mais para aumentar as taxas de juros nos Estados Unidos. Né, eles aumentaram a recompra, né, na verdade diminuíram a quantidade de recompra de ações que eles estão fazendo, né, ações, títulos, com a previsão desse ano já aumentarem a taxa de juros nos Estados Unidos. Né? Além disso, na quinta-feira, a gente tem os dados de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que é justamente esse gráfico. Que o que a gente pode ver nesse gráfico, Marco? A retomada da economia americana. A gente vê que a economia americana varia muito próximo de 100, 200 mil pedidos semanais. Chegou o Covid, né? A gente vê esse pico gigante por causa do Covid, né? Empresas, lojas fecharam, né, por causa de questões de saúde. Só que a gente pode ver que com a vacinação, com a economia voltando a caminhar, o número de pedidos, né, de seguro-desemprego vem diminuindo e vem voltando ao padrão que nós vimos, né, desde ali de 2013, 2012, né, desde a década de 2010, né, desde a década de 10. Os dados, pessoal, eles estão atingindo os menores números desde o início do Covid, tá? Então, por isso, como eu falei, tá equivalendo a esses dados já anteriores, mostrando a recuperação da economia americana. Outro dado que nós vamos ter muito importante na sexta-feira é o payroll, que marca a quantidade de empregos, né, que foram gerados naquele mês, né? Na verdade, no mês anterior. Então, sempre esse dado ele é divulgado na primeira sexta-feira, né, do mês, e ele se refere ao mês anterior. Os dados do payroll também vêm vindo muito bons, né? Ou seja, estão mostrando que a economia americana, junto, né, com os dados de pedido de seguro-desemprego, vem mostrando que a economia americana vem se recuperando de uma forma muito boa, o que reflete nas empresas, reflete na receita das empresas, nas margens, né, das empresas, ou seja, mostrando que toda essa valorização do S&P, do Dow Jones, pode continuar porque as empresas continuam entregando resultados muito bons. O próximo gráfico aqui, pessoal, eu vou comentar um pouco mais sobre a situação que está trazendo um pouco mais, Marco, de uma volatilidade nesse curto prazo, que é a nova variante do Covid, né, a Omicron. Aqui na parte azul, pessoal, a gente vê a quantidade de casos diários, né, nos Estados Unidos. Nós vimos os 2 picos, né, que os Estados Unidos teve, tanto em janeiro quanto ali próximo do meio, mais para o final do ano, né, um pouquinho depois no meio do ano, e agora esse pico maior de casos. Por quê? Por causa da nova variante da Omicron, até mesmo hoje, né, os Estados Unidos passou pela primeira vez 1 milhão de casos diários. Mas por que traz um pouco de volatilidade, pessoal, mas não tanto aquela volatilidade que a gente viu no começo da pandemia, ou nesses picos nos Estados Unidos? Primeiro, a vacinação também já está bem adiantada, né, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, né, os países desenvolvidos. Outro fato também foi hoje, né, a OMS divulgou que a Omicron, sim, ela tem uma taxa de contaminação maior,
mas ela tem sintomas menos graves, né, do que a primeira variante do Covid e as outras variantes, como por exemplo a Delta. A gente pode ver, por exemplo, na parte das hospitalizações, nós vemos os picos, mas também, Marcos, você pode ver que o pico desse último aqui, ele não sobe tanto que nem os casos. Principalmente por causa da vacinação e também por causa desses sintomas serem, né, menores. O que ajuda aos investidores americanos, aos investidores, né? O mundo todo investe nos Estados Unidos, né? Então, ao mundo todo, ter uma maior aversão ao risco. Ou seja, eles ficarem menos preocupados, não terem toda aquela preocupação que nem ocorreu no começo da pandemia ou principalmente no primeiro ciclo nos Estados Unidos. Tanto que a gente também pode ver ali no último gráfico, na parte ali, né, cinza, a parte de mortes diárias não está subindo tanto que nem aconteceu nas outras vezes. Com isso, pessoal, a apetite ao risco nos Estados Unidos, né, na Bolsa Americana, que reflete o mundo todo, continua muito forte. Como a gente pôde ver, o S&P, o Dow Jones e a Nasdaq se valorizando no último ano e principalmente nesse último mês também. No próximo gráfico, pessoal, no próximo imagem, até um ponto que a gente traz essa comparação que até o Marco citou antes, Marco, a gente comentou aqui um pouquinho, a comparação do S&P com o Ibovespa no ano passado. Lógico, pessoal, aqui não está levando em consideração efeitos cambiais, né, simplesmente a variação do índice na sua moeda de origem, né, ou seja, o S&P em dólar e o Ibovespa aqui em real, né. A gente vê que o S&P ele se valorizou mais de 26% no ano passado, enquanto o Ibovespa acabou tendo uma desvalorização de 11%. Isso quer dizer o quê, pessoal? Poxa, investir em Brasil é ruim, vou só investir no exterior? Não, você tem que ter sua alocação em ambas as bolsas, em ambos os países. Até como o Marcos citou anteriormente, você sempre mantém uma exposição aqui em Brasil e uma exposição, varia com o seu perfil, no exterior também. Poxa, vou ter uma exposição um pouco maior, dependendo do momento e do seu perfil. Mas um ponto importante, pessoal, o Ibovespa teve, né, esse menos 11% no ano passado, mas foi como já foi citado anteriormente, né? As condições micro, as empresas estão entregando resultados muito bons. A gente vê empresas melhorando, entregando receitas recordes, EBITDA recorde. Ou seja, é meio com aquela promoção, né, que a gente brinca, você consegue comprar uma empresa com uma qualidade muito boa, uma empresa muito boa, que está crescendo cada vez num preço melhor, ou seja, até aquilo que a gente brinca é o que a gente gostaria, né? Cada vez comprar com preços melhores, porque no médio e longo prazo isso vai trazer uma rentabilidade muito boa para a sua carteira. No ano passado vimos o S&P se valorizando, o Ibovespa não, mas é aquele ponto, né, pessoal? Rentabilidade passada também não é garantia de rentabilidade futura, ou seja, não quer dizer que o Ibovespa esse ano também vai ter uma desvalorização de, por exemplo, 10%, não quer dizer isso. Na próxima imagem, pessoal, vou trazer um pouquinho mais sobre, aí sim, o S&P e um pouco do seu retorno mensal. Por exemplo, Marco, essa pesquisa, né, esse desenvolvimento, esses dados foram feitos, e o que eles trazem? Uma média da rentabilidade, né, do S&P nos meses desde 1950. Ou seja, pessoal, mais de 70 anos de dados aqui. A gente pode ver que, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um estudo que fala do efeito janeiro, né, que normalmente os fundos, as gestoras acabam fazendo uma grande alocação no período de janeiro, né? Tanto que usualmente existe um rally nesse mês. E a gente pode ver que usualmente, desde 1950, Marco, o mês de janeiro é um mês positivo e um mês muito forte comparado aos outros meses. É um dos principais meses, né, considerando fortes, nos Estados Unidos, e a gente pode ver que é um dado que ele vem desde o final do ano, usualmente. Você pode ver que ali outubro, novembro e dezembro, o S&P usualmente possui meses muito fortes, né, em torno de 1% ou até a mesma acima de 1%, e em janeiro continua esse rally, ou seja, aquele rally de final do ano e começo de ano que usualmente nós vemos, tanto aqui no Ibovespa, quanto também lá nos Estados Unidos. Por exemplo, pessoal, no mês de dezembro, né, o último mês agora,
o S&P fechou com mais de 4% de alta, ou seja, aproveitando esse ciclo, esse rally de final de ano que usualmente existe, e janeiro também, né? Falando um pouquinho agora, vocês vão ver aqui na próxima aqui, um pouco sobre os índices, né? Os setores do S&P. Assim que o pessoal aqui mudar aqui a imagem, pessoal, vocês vão ver os índices setoriais, né? E a valorização. Para a gente passar para o próximo slide aí, por favor. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. A gente já, mas se quiser falando dos setores. Tranquilo, Marcos. Exatamente. Vou aproveitando aqui. Pessoal, sobre os setores, bom, agora vocês também estão podendo ver aqui. Nos Estados Unidos, você vai ter uma quantidade de aproximadamente 11 grandes setores, né? Setores de materiais, consumo cíclico, consumo não cíclico, energia. Pessoal, um ponto, energia nos Estados Unidos varia também muito do que nós aqui no Brasil consideramos como energia, né? As nossas empresas classificadas como setor de energia aqui no país, usualmente são setores, né, de energia elétrica, mas, né, principalmente energia renovável, né? É uma das nossas principais matrizes energéticas. Enquanto nos Estados Unidos, quando você fala de energia, usualmente você fala em empresas de petróleo. Essa classificação é um pouquinho diferente, tá, pessoal, entre aqui o Brasil e os Estados Unidos. No ano passado, nós vimos principalmente o setor de energia vindo muito bem, Marco, principalmente por causa da retomada do preço do petróleo. A gente viu que durante a pandemia o preço do petróleo até mesmo chegou um momento de ficar negativo, né? Se eu não estou na primeira vez na história que aconteceu ali nos meses de maio. E ano passado o preço do petróleo teve uma retomada muito forte, o que contribuiu muito para o índice, né, para o setor de energia. Além disso, o setor financeiro ele veio muito bem, principalmente por alguns motivos, né, pessoal? Toda a ajuda econômica nos Estados Unidos ajudou a trabalhar com essa parte financeira, ou seja, as empresas, os bancos se valorizaram. Além disso, com a perspectiva de aumento da taxa de juros, por mais que ainda não fosse em 2021, né, que seria a previsão, o mercado sempre antecipa, né? Então o mercado já começou a antecipar que as empresas do setor financeiro, né, principalmente os bancos, podem e normalmente se beneficiam de um aumento da taxa de juros. É lógico, pessoal, a taxa de juros nos Estados Unidos está em torno de 0,25. Você vê uma expectativa desse ano de aumento de 2 a 3 aumentos ali, mas sendo, até como o Marco falou, você chegando no máximo aquele 1,5%. Dificilmente a gente vai ver uma taxa nos Estados Unidos chegando a 4, 5% né, anual. Então, em torno de 1,5%, mas já é o suficiente para mexer principalmente com as ações do setor financeiro. Um outro setor que se beneficiou muito também foi o setor de materiais, né, principalmente nós vimos ali o ciclo do minério, né, principalmente aqui no Brasil com a Vale. O Marco veio citando, né, desde cedo a Vale, né, todo esse rally, e lá nos Estados Unidos nós vimos também o setor de materiais se valorizando, né, se beneficiando com essa retomada, com essa valorização do preço do minério, né, e outras commodities também, né, pessoal? E para fechar, nós temos o setor tech. Aí, pessoal, vai ser um ponto que vocês vão ver no gráfico seguinte, né, no slide seguinte, vocês vão ver o seguinte: no S&P, o setor tech, né, ele se valorizou em 31,5%. Peraí, pessoal, acho que aqui não está passando o gráfico ainda, mas vocês já vão ver logo. Agora vocês estão conseguindo ver. Agora, o índice, até mesmo, Marco, você pode ver, por exemplo, o índice Nasdaq, que é um índice usualmente, né, pessoal, de empresas de tecnologia, não se valorizou tão forte. E você fala, poxa, mas espera aí, o setor de tecnologia nos Estados Unidos, da S&P, se valorizou 31%, mas a Nasdaq ficou quase no 0 a 0 no ano. Por quê? Pessoal, as Big Techs se valorizaram muito. Trazendo, por exemplo, uma informação sobre a Apple, que o Marco citou aqui. A Apple, ela saiu de 1 trilhão para 3 trilhões de dólares em 41 meses. E de 2 para 3 em 15 meses, como o Marco comentou. Ou seja, em um ano ela ganhou 1 trilhão, em 3 anos e meio ela ganhou 2 trilhões de valor de mercado.
Tudo isso ajuda a valorizar o S&P também, junto com a Google e outras Big Techs. Enquanto isso, a Nasdaq, ela possui, logicamente, outras ações techs também, que acabaram não trazendo uma grande valorização no ano passado. E um outro ponto aqui, pessoal, o ano passado houve-se muita conversa de mudança do setor de crescimento, né, setor de growth, para o setor velho, né, que é o setor de valor. E a gente pode ver, Marco, nesse gráfico, como o Dow Jones, que é um índice conhecido por ser um índice de valor, se valorizando muito bem. Então, pessoal, esse ano a gente deve continuar vendo, trazendo essas informações, as bolsas americanas, né, os índices americanos, continuando vindo numa retomada forte. É lógico, não quer dizer que eles irão atingir esses 25%, 20% de valorização igual esse ano, mas as empresas americanas continuam entregando resultados muito bons, Marcos. Muito bom. Pô, pessoal, belíssima aula. A gente sempre fala que bate-papo bom passa muito rápido. A gente já está chegando aqui, estamos com o tempo esgotado. Então, a gente teve uma aula, até o Maurício perguntando aqui, Banco Central exagerou na alta, teremos uma redução a partir do segundo TRI? Maurício, acho que vale a pena até rever a apresentação do próprio David, mas não, ainda vamos ter aumentos antes de começar, talvez, a cair, mas uma certeza, né, David, é que vai ter aumento, e uma certeza também é que as companhias nos Estados Unidos, principalmente, continuam muito saudáveis, né, vale a alternativa com diversificação, e aqui a gente continua com todo o nosso desafio de um ano eleitoral, né? Então, David e Lucas, muito obrigado pela participação. Lembrando que David e Lucas são consultores de investimentos, aqui parceiros da Sarinvest, tá? Mas atendimento ao cliente na consultoria. Mas vou convidar aqui, a BMC também vai convidar eles cada vez mais para também estarem aqui mais presentes, tá? Mas eles estão muito mais focados ali no dia a dia do atendimento aos clientes, tá? Muito boa noite, obrigado pela presença, pela disponibilidade. Na semana que vem a gente volta aqui normalmente, comigo e com o Mr. Bo Williams. Mas deixem o recado final aí, começando com você, David. Muito obrigado e também um ótimo ano para você e para a família. Eu que agradeço, Marco, pelo convite. Agradeço a todos que estiveram acompanhando. Qualquer dúvida, a equipe Sarinvest, eu, o Lucas e os demais consultores estamos à disposição. Pode enviar mensagem aqui no chat ou até mesmo procurar através das páginas nas redes sociais da Sarinvest. E a gente sempre está à disposição para atendê-los e auxiliá-los aí nas melhores oportunidades de investimento. Lembrando sempre a importância da diversificação, que a gente falou um pouco sobre renda fixa, focamos mais em renda fixa e investimento exterior, mas a gente não pode esquecer de investimento em fundo imobiliário, a gente não pode esquecer de investimento em renda variável no Brasil, que está muito descontado, a gente vai falar até de investimentos alternativos, como o criptoativo, né? Que também a gente sabe que tem uma volatilidade maior, mas também tem um potencial de crescimento. O importante é a diversificação, e vários estudos até demonstram que o asset allocation, que a alocação através de classe de ativos, é a melhor estratégia quando a gente pensa em investimento. Obrigado, até uma próxima, pessoal. Uma boa noite. Obrigado, obrigado, Lucas. De novo, Lucas, obrigado pela apresentação e um ótimo ano para você, para a família, para todos da consultoria e também vamos convidar o Lucas mais vezes aqui, o pessoal agradecendo aqui, o Fernando falando que aula dos dois, né? Mas terminando aqui com a aula do Lucas. Obrigado, Lucas. Muito obrigado, Marco, pelo convite. Muito obrigado a todos, né, que estão aqui nos assistindo. Foi uma honra. E, pessoal, feliz ano novo, né? Feliz 2022. E, aproveitando um pouquinho aqui do gancho do David apenas, não esqueça da diversificação. Renda fixa, né, aqui no Brasil, ações internacionais, ações aqui no Brasil também que estão muito descontadas, fundos imobiliários. A diversificação sempre protege o seu portfólio e otimiza a sua rentabilidade. Então, também nunca se esqueçam disso. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Muito boa noite. Muito obrigado a todos aqui que estiveram no chat. Helder, Maurício, todo mundo aqui acompanhando a nossa programação na BMC News. E lembrando de novo que a gente vai estar aqui na terça-feira. Na semana que vem a gente volta com a nossa união da análise fundamentalista com análise técnica. Hoje o nosso programa especial Analytics falar um pouquinho sobre alocação, né, com os nossos consultores de investimentos aqui da Sarinvest, tá bom, pessoal? Tenha uma ótima noite e a gente se vê aqui na semana que vem, oficialmente começando o ano Analytics às 18 horas, terça-feira que vem, tá bom, pessoal? Até mais, tchau!
João, no ano passado, ou o ano passado, ele não foi muito bom para as empresas de varejo, né? Muitas delas elas sofreram quedas muito fortes por aí, né? E o cenário de juros, inflação e perda do poder de compra aí dos brasileiros tem afetado ainda a perspectiva que os investidores têm para algum upside. Você acha que as varejistas elas podem ficar num cenário ruim por bastante tempo ainda? Sim, eu fui uma pessoa que lá atrás eu já vi que ali para julho, mais ou menos, quando o Banco Central forçou bastante a velocidade da alta de juros, eu já tinha uma preocupação muito grande com o setor. Os preços estão muito baixos, eu poderia até dizer que algumas varejistas é como se tivesse entrado em operação judicial em termos de preço. Então, o que eu quero dizer com isso é que elas realmente já sofreram bastante, mas a correção disso somente quando a gente realmente vê o Central voltando a estimular a economia. Fora isso, a gente não pode deixar de ver que o varejo caiu 7%, 8% ano passado, é muita coisa, né? As empresas acabam acompanhando isso, muitas delas alavancada, a Magazine Luiza com valuation de 450 vezes o lucro, então realmente você tinha que manter ali um ritmo muito forte de crescimento e de vendas para conseguir manter aqueles preços. Então, assim, vai depender muito dos dados da inflação que começam a sair agora, né? Em janeiro a gente precisa ver arrefecer. Não podemos ver o dólar valorizar tanto novamente. Aí a gente volta à discussão inicial do Fed, que realmente é um ponto. O lado político aqui no Brasil é outro ponto importantíssimo. Torcer para que a gente tenha uma eleição limpa, né, independente do vencedor. É muito importante isso, para que a gente saia lá no final do segundo semestre, com o Banco Central voltando a estimular a economia, com o Brasil de novo alinhado para perspectivas de todo mundo lutar por um momento. Porque é isso que eu acho que vai acontecer no mundo. A gente bateu no ano passado mais rápido do que todos, justamente até por fatores fora da economia, exógenos da economia, né? Que era realmente a questão política, a questão das reformas. Então, se a gente agora inverter isso, não perde esse novo ciclo de crescimento que o mundo vai ter, e vai ter, porque com certeza passando aí essa questão inflacionária, a maioria dos países vão ter condições de voltar a crescer e o nosso varejo andar. Mas antes disso, não consigo, infelizmente, investir no varejo brasileiro, e eu acho que essa é a sensação que dá para que os preços estejam tão baixos. Eu queria começar falando com você. Ontem, inclusive, a gente estava falando muito sobre esse assunto, estava falando de bancos agora há pouco, e aí me lembrou, ontem a gente estava falando muito a questão aí da polêmica envolvendo o Bradesco, né? Teve até manifestos em frente a algumas agências dos Bradescos, do Banco Bradesco em alguns lugares, com a polêmica lá em relação à proteína, carne, alguns churrasquinhos acontecendo. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o setor de proteínas especificamente, sei que você acompanha, cobre bastante esse setor. Diante de toda essa polêmica, né? Aquela campanha da segunda sem carne, que acabou fazendo com que os pecuaristas ficassem, né, muito chateados. Em vários estados acabaram fazendo esse churrasco na porta das agências do Bradesco. A gente sabe que já na COP26 aí o Brasil assumiu compromissos para tentar reduzir também um pouco dos impactos ambientais na criação de gado no país. Como que você enxerga todas essas questões, se elas impactam direto ou indiretamente também as operações das companhias desse setor frigorífico? Certo. Bom, eu acho que tem se tornado cada vez mais importante essa questão ambiental, principalmente no setor frigorífico aqui no Brasil. As empresas brasileiras têm certo rótulo aí de não rastrearem muito bem a origem do seu fornecedor, principalmente de rebanho, de gado.
E eu acho que regiões aí no mundo, principalmente União Europeia, são as que consideram isso aí como um fator mais determinante quando comparado a outras, né? Não à toa a gente escuta de vez em quando ruídos aí sobre um possível veto em relação às importações por parte da União Europeia em relação aos frigoríficos brasileiros. Então eu acho que isso aí vai cada vez estar mais pautado aí nos planos estratégicos dessas empresas. A Marfrig e a JBS já anunciaram aí medidas para neutralização de gases do efeito estufa. Se eu não me engano, a JBS é para 2030, uma redução, eu não lembro o valor exato, mas as empresas têm se preocupado cada vez mais, têm anunciado aí medidas em linha aí com a COP, com a última reunião que teve aí da COP. E, portanto, eu acho que vai cada vez mais ser importante para as empresas, e eu acho que elas vão correr também atrás para estarem em linha aí com as expectativas relacionadas ao meio ambiente pelo mercado. MRV. Também parece até um decalque do mesmo papel, né? Parece situação bem parecida aqui no semanal. Ele marcou um fundo aqui. Dessa vez que os pavios foram mais longos aqui no período do Corona Crash, mas ele esteve bem próximo do fundo do Corona. Voltou aqui um pouco no semanal. Vamos ver no diário como é que tá também. Uma tendência de baixa aqui bem forte. Ele veio aqui no 11,19, que foi próximo do fundo do período do Corona Crash, tá? 11 e pouco. Você vê aqui que ele tem algum tipo de suporte forte aqui, 2 vezes testado. E aqui parece um pouco mais animador, porque ele veio aqui, fez um fundo, esse fundo aí subiu, bateu um outro fundo superior, subiu um pouquinho aqui na mesma medida, no 12,30. Está fazendo um fundo aqui de novo, um pouco acima. Vamos ver, se ele respeitar esse fundo e voltar a subir, a gente até pode apontar aí uma linhazinha de tendência de alta tímida querendo aparecer. Esse papel está um pouquinho melhor que o da Cyrela, mas também o setor não inspira muito ânimo. Vamos ver a Elbor. A Elbor é uma das que aparece mais difícil, pelo menos eu estava olhando os upsides dela. Olha só, Elbor, linha de tendência de baixa também bem formada aqui. Está acumulando desde o último vale aqui, subiu um pouquinho, mas está numa faixa meio complicadinha. No semanal também, nada que diga que... Essa aqui até veio mais a fundo, que ela testou mais fundo que no Corona Crash. Numa semana que está vindo complicada também, caindo 8 na semana. No dia aqui, quanto que ela caiu no dia? Hoje ela cai, nossa, ele não está atualizando o dia aqui, mas é um papel que não anima muito, tá? O índice de força relativa também em torno de 40, nada de muito inspirador aqui. Eu acho que ela está num período de acumulação aqui dentro dessa banda de Bollinger. Não me animo com esse papel. O único que eu senti assim, talvez aí dê alguma coisa, foi o da MRV. Mas precisa confirmar o movimento. Tá certo. Mário, só pra... MRV. Também parece até um decalque do mesmo papel, né? Parece situação bem parecida aqui no semanal. Ele marcou um fundo aqui. Dessa vez que os pavios foram mais longos aqui no período do Corona Crash, mas ele esteve bem próximo do fundo do Corona. Voltou aqui um pouco no semanal. Vamos ver no diário como é que tá também. Uma tendência de baixa aqui bem forte. Ele veio aqui no 11,19, que foi próximo do fundo do período do Corona Crash, tá? 11 e pouco. Você vê aqui que
ele tem algum tipo de suporte forte aqui, 2 vezes testado. E aqui parece um pouco mais animador, porque ele veio aqui, fez um fundo, esse fundo aí subiu, bateu um outro fundo superior, subiu um pouquinho aqui na mesma medida, no 12,30, tá fazendo um fundo aqui de novo, um pouco acima. Vamos ver, se ele respeitar esse fundo e voltar a subir, a gente até pode apontar aí uma linhazinha de tendência de alta tímida querendo aparecer. Esse papel está um pouquinho melhor que o da Cyrela, mas também o setor não inspira muito ânimo. Vamos ver a Elbor. A Elbor é uma das que aparece mais difícil, pelo menos eu estava olhando os upsides dela. Olha só, Elbor, linha de tendência de baixa também bem formada aqui. Está acumulando desde o último vale aqui, subiu um pouquinho, mas está numa faixa meio complicadinha. No semanal também, nada que diga que... Essa aqui até veio mais a fundo, que ela testou mais fundo que no Corona Crash. Numa semana que está vindo complicada também, caindo 8 na semana. No dia aqui, quanto que ela caiu no dia? Hoje ela cai... Nossa, ele não está atualizando o dia aqui, mas é um papel que não anima muito, tá? O índice de força relativa também em torno de 40, nada de muito inspirador aqui. Eu acho que ela está num período de acumulação aqui dentro dessa banda de Bollinger. Não me animo com esse papel. O único que eu senti assim, talvez aí dê alguma coisa, foi o da MRV. Mas precisa confirmar o movimento. Tá certo. Mário, só pra... Bom, João, queria começar falando contigo, né, sobre a expectativa para a divulgação da ata do Fed, que vai acontecer amanhã. Esse comunicado pode sinalizar aí, né, quando que os juros vão ser elevados lá nos Estados Unidos. O mercado acredita, né, que já ocorra em março, tem cerca de 60% dos atores do mercado ali apostando que essa alta de 0,25 ponto percentual vai acontecer agora em março. E aí eu queria saber se a ata trouxer essa possibilidade, se a ata demonstrar, né, que vai haver esse aumento agora em março. Quais os reflexos que a gente pode ver aqui na Bolsa, o que a gente pode ver no câmbio, como que está a sua visão para essas possibilidades aí, o que pode impactar aqui no nosso mercado? Eu acho que em específico quanto a essa questão do Fed, hoje até depois de ontem, né, já ficou precificado na curva, não só esse primeiro aumento aí em março, mas também como mais 2 aumentos para esse ano, e possivelmente um aumento para o início de 2023. Então, acho que se isso vier, a gente vê aí um pouco mais de valorização do dólar, né? Mas você tem muito disso já precificado. O que eu tenho um pouco mais de receio é que com a Omicron, né, com todo esse movimento que se deu aí nas últimas semanas, que esse comunicado possa vir um pouco mais forte, e aí sim a gente tem uma chacoalhada grande. Não sei, vamos ver. Acredito que o Fed vai tentar buscar aí um pouso suave, manter o que já está precificado, concluir primeiro o taper, depois entrar na discussão dos juros. Fala, meu povo! Mais um programa Cenários 2022 e hoje eu tô falando com os únicos caras no mundo que conhecem Satoshi. Com vocês, Marcelo Paz, Felipe Escudeiro e Caio Vicentino, o rei de Fortaleza. Tudo bem, meu povo? Tudo ótimo. Tranquilo, na paz. Pergunta logo pé no peito, para ver que esse programa aqui não é família, não. Não é pergunta para agradar, não. É pergunta logo difícil. O quanto o governo pode atrapalhar o futuro do BTC? Bancos centrais,
China proibindo, numa visão de leigo, vocês podem detalhar mais mineração e etc. Deixa o Filipão começar, que ele tá em cima aí, tá na ordem, né? Começa, isso. Depois a gente muda a ordem. Tá, vamos lá. O quanto pode atrapalhar, né? Eu vejo que até agora os governos só ajudaram o Bitcoin, né? Vale lembrar que há 13 anos atrás o Bitcoin custava 0, né? Fração de centavinho ali, menos de $0,01. Hoje ele chegou a bater $69 mil. Por quê? Qual é o motivo disso? Porque o mundo olha para um dinheiro de fato escasso, né? E a gente tem, por exemplo, recentemente, o El Salvador, né, que torna o Bitcoin como uma moeda de curso legal, né, assim como o dólar lá em El Salvador, e isso fez com que o país recebesse muitos investidores, muitas empresas, né, muita gente acabou mudando seu domicílio fiscal para El Salvador, e assim, o que as pesquisas indicam é que isso deve acontecer, é um movimento que deve acontecer. Continuar acontecendo. De fato, professor, quando em abril para maio a China baniu a mineração do Bitcoin, a gente teve uma queda na força computacional, né? A gente chama de hash rate, teve uma queda na força computacional de mais de 70%. E esse valor, né, esses mais de 70% de queda já praticamente se anularam nos últimos 6 meses, né? Então, mostrando aí que o pessoal não está muito ligando para que governos, especificamente, né, localmente ali estão fazendo. O pessoal está olhando o Bitcoin como uma moeda global e que pode ser o futuro. E aí, Marcelo? O que eu vejo, Cabral, eu vejo mais possibilidade do governo ajudar ainda mais, né? Teve esses pontos que o Felipe falou aí, mas eu acho mais possível eles ajudarem, principalmente, eu venho falando um pouco sobre isso recentemente, sobre as CBDCs, né? A criação das moedas digitais dos bancos centrais, e para mim, elas vão ser a pá de cal final na tentativa dos governos de impedir as criptomoedas. Ele vai ser o último impulso que as criptos precisam para serem uma coisa ainda mais mainstream do que elas já são hoje. A gente está falando, quando a gente fala de Bitcoin e outras criptomoedas, a gente está falando sobre liberdade mais do que qualquer outra coisa, né? Muita gente olha isso como especulação, só como uma forma de ficar rico, uma forma de ganhar muito dinheiro, mas a gente entende as criptomoedas como uma questão de liberdade. E as pessoas conseguem perceber isso ao longo do tempo, conforme os governos vão tomando mais a função, né, cada vez mais tentando tirar a liberdade das pessoas com vários tipos de coisas, e as CBDCs para mim vão ser a última pá de cal nesse sentido. As pessoas dão valor para coisas que possibilitem que elas tenham liberdade, e o Bitcoin é isso, né? Então eu não vejo o governo como sendo uma coisa que vai impedir as criptomoedas de crescerem. Acho o contrário, acho que cada vez que eles tentaram impedir o crescimento, a gente teve mais crescimento. Todas as vezes que eles tentaram impedir, a gente só teve mais força. O Bitcoin usando as palavras do Taleb, né, é uma coisa antifrágil, né? Ele é uma coisa não é um dispositivo, não, é uma criatura antifrágil, e eu acho que as tentativas de minar o Bitcoin só deixaram ele mais forte, cada vez deixam ele mais forte, eu acho que é isso que vai continuar acontecendo. E no meu ponto de vista, assim, a gente além disso que o Felipe e o Marcelo já corroboraram aqui, a gente tem a questão também, né, do próprio ciclo expansionista aí dos bancos centrais que a gente está vendo, né? A gente está vendo que a gente está vivenciando um momento que, como a gente está vivenciando um momento de expansão do balanço dos bancos centrais, assim, de uma maneira como que nunca isso aconteceu anteriormente, né? E isso faz com que as moedas, elas estejam sofrendo uma pressão inflacionária. E aos meus olhos, assim como os meninos falaram já, né, a gente tem um governo aí, no caso, os principais chefes aí, autoridades na frente dos bancos centrais aí ao redor do mundo, como os principais marqueteiros do Bitcoin, né? Porque você está falando de uma coisa que é ilimitada e pode ser criada ao apertar de um dedo e um botão ali na internet, no computador, que é essas moedas fiduciárias que são essas moedas fiduciárias que a gente conhece, né? Do real, do dólar, do euro, enfim, né, todas essas moedas que a gente já conhece, e as moedas que são difíceis de se conseguir, que você exige um trabalho para que você realmente seja recompensado com ela, que são as criptos, no caso Bitcoin ou Ethereum principalmente, a gente tem, né, essa de uma maneira programada, né? Então, desse ponto de vista, eu acredito que até mesmo essa questão dos bancos centrais estarem deixando os juros muito baixos, faz com que as pessoas procurem outros tipos de alternativas dentro desse ambiente,
e assim eu acredito que eles vão manter para o longo de 2022 também. Então, esse tipo de situação se repetindo, né, a gente tem um cenário perfeito e culminando aí para a expansão do crescimento do Bitcoin e das criptos. Então, aos meus olhos, é só a gente tá vivenciando uma mudança de paradigma no sentido de adoção também dessa tecnologia, que se você comparar a curva de adoção do Bitcoin com a da internet, por exemplo, ele vem já superando essa velocidade. Então, ao redor do mundo, cada vez mais a gente vai ter esse impacto, e aí eu não vejo os governos conseguindo, de uma maneira tácita, de uma maneira prática, atrapalhar essa jornada. O que eu até gostaria de ver, e que eu acredito que a gente tem espaço, e a gente está começando a vivenciar essa primeira pernada, são os governos que estão adotando cripto, né? Adotando o Bitcoin, adotando literalmente, né, como uma moeda de curso legal, ou então em alguma outra coisa, né? Então, ainda é um experimento, uma coisa muito inicial que está lá em El Salvador, mas eu acredito que para os próximos períodos aí, principalmente para governos e locais que a sua moeda é muito depreciada, eventualmente vão estar adotando cripto também. Aí, Marcelo, eu vou uma pergunta. Você pega El Salvador, ele já adotou a moeda, sei lá, algum momento desse ano. Imagina seu José e Dona Maria lá, que tem uma loja lá para vender produtos. Qual foi o dia? Esse aqui que dia que é aqui mesmo? Onde que tá a data nesse negócio aqui? Você lembra, Filipão, de cabeça? Tá 7 de setembro. 7 de setembro de 2021 foi o dia que a lei foi sancionada. Aí imagina seu João, seu Antônio e Dona Maria, que tem uma loja lá que vende bebida, que vende coco na Praia do Futuro de El Salvador, que vende bala numa loja lá em São João de El Salvador, que recebe uma moeda que é altamente volátil. Então, como convencer a seu João e Dona Maria a trocar uma moeda que eles conhecem há 60 anos, há 50 anos, por uma moeda altamente volátil que ele não sabe qual vai ser o poder de compra dessa moeda lá na frente? Então, um exemplo bem hipotético. Eles, quando venderam lá a Coca-Cola deles, lá na Praia do Futuro, a água de coco, eles venderam um exemplo hipotético, pelo amor de Deus, por um Bitcoin. E na época um Bitcoin valia 66 mil. Quando eles vão recomprar o coco para vender na praia, o Bitcoin deles só compra 40 mil. Então ele não compra mais um coco. Ele compra 80% de um coco. Continuo dizendo, números hipotéticos. A gente sabe que um coco não vale um Bitcoin. Então, como convencer seu João e a Dona Maria a aceitar um negócio que ele não tem nenhum controle, ele não consegue gerar juros de uma maneira tão fácil, que ele consegue na moeda local dele nos bancos, e não perder esse poder de compra da alta volatilidade que tem o Bitcoin? Eu vou te responder essa pergunta com outra pergunta, Cabral. Vamos lá. Para os brasileiros que aceitam reais e compravam há um ano atrás uma coisa por R$4 e hoje vale quase 6, essa pergunta também é pertinente. Porque Sim, a volatilidade do real é muito alta também, né? Se você pegar, a volatilidade do real está alta, a gente tem perdido o poder de compra e as pessoas continuaram aceitando reais. Assim, é óbvio Sim, que mas a volatilidade do Bitcoin é maior. o poder de compra que a gente sentiu foi temporário. A gente nunca trabalhou na história com juros reais negativo. Eu não estou falando de internacionalizar, estou falando de comprar um coco. O coco é cotado em reais o tempo inteiro. O coco que é vendido na Praia do Futuro, ele é reais a vida inteira, ele não olha para dólar. Então eu tenho que olhar reais contra a inflação. Se você tirar os últimos 12 meses, eu concordo plenamente contigo. Uma decisão do Banco Central jogou os juros a 2. Mas historicamente a gente tem juros reais positivos desde Pedro Álvares Cabral. Então, o perder poder de compra existe, mas de uma maneira bem mais controlável do que a volatilidade do Bitcoin. Eu não estou falando mal do Bitcoin. Estou querendo saber